abrir a Bíblia, Romanos, capítulo 12. Romanos, ou carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo, o apóstolo, aos Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2. Ok? Todos acharam aí? Diz assim o texto da gloriosa Escritura Sagrada: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, ou se conformem, ou tomem a forma do padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Coloque o seu pedido diante de Deus, a sua necessidade, o seu medo, o seu temor, todas as suas petições. Ele está aqui para nos ouvir e nos responder. Senhor, nós te agradecemos nesta noite pela oportunidade ímpar de estarmos aqui na tua presença. Te agradeço pela vida de cada irmão que aqui veio para te adorar, para te louvar, ouvir a tua palavra e estar em comunhão uns com os outros. Que a tua bênção alcance aqueles que aqui estão, os que estão acompanhando o culto online, os que ainda vão assistir esse vídeo, que a tua bênção chegue até eles, que nós possamos, através da tua palavra, entender, compreender, como descobrir, como discernir a tua vontade na nossa vida, Pai. Porque é muito importante para nós sabermos a tua vontade em cada passo a seguir. Por isso nós pedimos que tu abra-nos o entendimento nesta noite, através da ação do teu Espírito Santo, e que nada venha impedir ou atrapalhar a tua palavra de encontrar o lugar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas que o cristão mais tem dificuldade na vida cristã é descobrir a vontade de Deus. É assim com você? Como eu faço para descobrir a vontade de Deus? Eu sei, nós sabemos que Ele tem um plano perfeito para nós. Nós sabemos que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Mas muitas vezes nós temos dificuldade em saber a vontade de Deus. Mas nessa noite, através dos passos que nós vamos elencar, você vai ter condição de saber, discernir a vontade de Deus para a sua vida, em todas as áreas. Às vezes, queremos iniciar um relacionamento, não sabemos se é da vontade de Deus. Às vezes, queremos fazer algum curso, uma faculdade, não sabemos qual é a vontade de Deus. Às vezes, estamos num emprego, num trabalho, não sabemos se é a vontade de Deus permanecer ou sair. Ou vamos ingressar num novo trabalho, não sabemos se essa é a vontade de Deus, não é assim?
Tem muitas áreas da nossa vida que nós temos dificuldade em saber, entender a vontade de Deus. E é importante que nós entendamos. Amém? É muito importante que nós estejamos no centro da vontade de Deus, porque como dizia Cor ten Boom, o lugar de maior segurança para a nossa vida é no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, estamos no lugar de maior segurança para a nossa vida. Amém? E é da vontade de Deus que você saiba, que você conheça a vontade dele para a tua vida. É da vontade de Deus que você saiba cada passo que você deve dar. Onde está isso, pastor? Salmo de número 25, o versículo, o número 5, que diz assim, olha, aliás 12, Salmo 25, 12, diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Amém? Salmo 25, 12, ao homem, ou a pessoa que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Então, por aqui nós sabemos que é da vontade de Deus que nós saibamos qual o caminho a escolher, ou quais os passos a seguir. E nós já sabemos também pelas Escrituras, que Deus tem duas vontades gerais para todos nós. Duas vontades para todos nós. A primeira está na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 4:3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:3, que diz: esta é a vontade de Deus para a sua vida. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. O quê? Que nós abstenhamos da prostituição, ou que não pratiquemos a prostituição. Que vem a ser prostituição, pastor? Qualquer uso errado que nós fazemos do nosso corpo. Qualquer relacionamento errado a qual nós submetemos nosso corpo. Traduzindo em outras palavras, tudo que é impuro para o nosso corpo, para a nossa vida, nós estamos prostituindo ou fazendo uso errado do corpo. Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, tudo que seja impureza, que nós venhamos nos envolver, está relacionado à prostituição. Amém? Então, uma das vontades de Deus para a nossa vida, nós já sabemos que é a santificação. Essa é a vontade de Deus para todos nós, santificação. E a outra, também na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5:18, é a gratidão. Diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para a vossa vida. Em tudo dai graças. Então, Deus tem duas vontades para nós, para todos em geral. A santificação e a gratidão. Isso significa, se você for santificado, procurar a santificação, e for sempre grato ao Senhor, você já está na vontade geral de Deus. Agora, existem alguns passos que nós damos, que nós necessitamos de uma vontade específica de Deus para a nossa vida, não é assim? Sim, pastor, eu sei que Deus quer que eu me santifique, eu sei que o Senhor quer que eu seja grato, mas como escolher a pessoa ideal para a minha vida, pastor? Como escolher o emprego, o trabalho que eu devo realizar, o ministério, o curso, a faculdade? São questões específicas. Eu sei que eu devo me santificar, eu sei que eu devo ser grato, mas essas questões, pastor, são questões específicas. Como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida?
nessas questões específicas. Primeiro, se você é obediente ao Senhor, Filipenses 1, de 1 a 6 diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma humana, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se Deus tem uma vontade na nossa vida, que é a santificação, outra vontade que é a gratidão, a obediência também anda junto com tudo isso. Quem é santificado, obedece. E quem é santificado e obedece, é grato. E aquela pessoa, e a pessoa que é santificada, que obedece, que é grato, ela teme ao Senhor. E temendo ao Senhor, o que Deus vai fazer? Vai o instruir no caminho que deve andar. Vai lhe ensinar cada passo a ser dado. Isso é verdade. Eu vou te dizer que na minha vida isso funcionou. Eu nunca fui uma pessoa perfeita. Não sou. E nunca serei perfeito até chegar ao céu. Mas uma coisa, desde a minha conversão, eu sempre cultivei na minha vida: o temor ao Senhor, o respeito ao Senhor, o respeito à palavra de Deus, o amor à palavra, a busca incessante pela vontade de Deus. Isso eu posso dizer com certeza que eu sempre cultivei. E desde a minha conversão, eu sempre quis saber a vontade de Deus nos mínimos detalhes para a minha vida. Nos mínimos. Quando eu me converti, eu havia dado uma pausa nos meus estudos. Eu já disse aqui que eu sempre fui o primeiro aluno da classe. Houve um ano que a minha carteirinha de escola era tudo A, só um B. No outro ano era tudo A. Naquele tempo a nota era de letra, hoje não sei se ainda é por sistema de letra, A, B, C, D, E. É isso? Vocês não foram? Quem foi aqui do tempo das notas de letra? Então, já pensou um boletim escolar? De janeiro a dezembro com tudo A? As pessoas ficavam estupefatas. Como pode? Tudo A. Só um B, para que eu não me exaltasse, tinha um B no meio dos A. Isso foi na 5ª série. E na 6ª série, tudo A. E, se eu não me engano, só um B e um C. Eu fui classificado como o melhor aluno de história em toda a grande São Paulo. Eu passava nos concursos, enfim. Mas quando eu terminei o colegial, eu caí numa crise existencial. E naquela crise, eu não sabia mais o que eu queria da vida. Se eu não encontrasse Jesus, eu iria morrer. Ou ia pôr fim à vida. Alguma coisa dessa ia acontecer. Aí quando eu me converti, que eu ganhei um novo sentido na vida, comecei a questionar: Senhor, estou há 2 anos sem estudar. Alguma faculdade me espera, mas eu não sei o que eu devo estudar, eu não sei qual a vontade do Senhor para a minha vida. E eu quero só fazer a tua vontade. Aí, eu na minha pouca experiência de novo convertido, eu falava: eu vou orar e vou descobrir a tua vontade. Fechava a Bíblia, fechava o olho e falava: Senhor, me revela a tua vontade. Abria a Bíblia, metia o dedão lá numa página e ficava ávido para descobrir a profissão que Deus queria que eu estudasse ou que eu seguisse. Nada contra nenhuma profissão. Toda profissão, todo trabalho é honroso, por mais humilde que seja. Mas na Bíblia tem boiadeiro. Já pensou se cai lá na palavra boiadeiro? Eu querendo obedecer ao Senhor, eu ia procurar alguma fazenda para trabalhar de boiadeiro. E não era a minha vocação, com certeza. Não é mesmo? Poderia sair qualquer uma dessas profissões e eu
na minha pouca experiência cristã, eu não sabia que era assim, que Deus não falava assim. Ah, eu vou fechar o olho, abrir a Bíblia e o dedo que cair a página é aquilo que eu devo fazer. Cidadão, também pouco experiente na vida cristã, fez isso e ao abrir a Bíblia caiu naquele texto. Foi Judas e se enforcou. Ele falou, meu Deus, será que é para mim fazer isso? Vou orar mais uma vez e vou abrir a Bíblia. Aí, ele abre a Bíblia, caiu num versículo e dizia assim, vai tu e faze o mesmo. Falou, meu Deus. Aí o diabo já estava agindo, né? Não é possível. Mas ele falou, olha, não é possível, mas eu pedi a Deus, orei, caiu nesse texto, agora confirmação dizendo que é para mim ir fazer o mesmo. Falei, vou orar mais uma vez. Ele falou, vou orar mais uma vez e vou abrir a Bíblia. Se sair uma confirmação, ele ora mais uma vez, abre a Bíblia e cai no texto. O que tem de fazer, faze-o depressa. Tudo textos que estão na Bíblia. Eu falei, meu Deus. Aí se não fosse alguém orientar a ele, dizendo, não é assim. Não é assim. Às vezes você pode abrir a Bíblia e ser coincidência, cair num texto, no outro texto, que não é bem aquilo que Deus quer que você faça. Isso pode acontecer. Então, muitas vezes Deus vai falar conosco pela palavra, mas não assim, abrindo a Bíblia e botando o dedão lá. Deus vai usar alguém através da palavra na tua vida, como nesse momento, você está recebendo alguma direção, ou vai receber alguma direção, através da palavra que está sendo profetizada na tua vida. Alguma vez Deus vai usar uma pessoa para te trazer uma palavra de sabedoria. Alguma vez o Senhor vai te falar em sonhos, visões. Deus fala de várias maneiras. Deus pode usar um profeta. E você não precisa ir atrás deles. A profecia verdadeira virá até a tua vida. Eu tenho uma experiência que eu já contei aqui, mas vale a pena contar de novo, vale a pena ouvir de novo, que é quando eu estava procurando minha outra metade. Primeiro, voltando atrás, eu estava estudando num seminário. Tudo começa ali. E aquele seminário bíblico que eu estava estudando em São Paulo, Seminário Bíblico de São Paulo, era muito puxado. Os professores exigiam bastante. O ensino ali se equivalia a uma faculdade das mais fortes em São Paulo. E eu queria moleza. Falei, não, eu quero estudar a Bíblia, mas de uma forma mais light, mais leve, sem tanto trabalho, sem tanta prova, sem tanto estudo. E eu quis um caminho mais fácil. Comecei a pesquisar, procurar outras faculdades mais leves, mais fáceis. Mas o Senhor queria realmente que eu me aprofundasse ali na palavra. Era um seminário interdenominacional, várias denominações, com predominância de denominações tradicionais. Os professores, na sua maioria, eram presbiterianos, batistas, congregacionais, pessoas ali que se dedicavam mesmo ao estudo da palavra. E eu quis facilidade. Falei, eu vou procurar um seminário da minha denominação. Havia um seminário que era interno, lá na cidade de Pindamonhangaba, interior. Era o seminário das Assembleias de Deus. E eu também já estava insatisfeito no meu trabalho. Eu trabalhava numa grande empresa, a indústria Votorantim, eu trabalhava no setor administrativo. Tinha um salário até razoável, um emprego que era fácil, eu ficava sentado o dia inteiro, na minha mesa de escritório ali, não era pesado, mas eu estava entediado. Eu estava na igreja há uns 5 anos, desculpa, 5 anos, é mais ou menos isso, uns 5 anos, não menos, 3 anos, porque com 1 ano eu já entrei para o seminário, e eu estava estudando nesse seminário há 1 ou 2 anos. Aí, falava, olha, são 5 anos, não estou aguentando mais. Queria ir para um seminário interno, deixar o trabalho, só estudar a Bíblia. E ficar interno. Esse seminário Pindamonhangaba era conhecido, vários pastores, pregadores de renome haviam passado por ali,
quando eu ouvia a história de Dekazu Takayama, outros que estudaram ali, se tornaram grandes pregadores, falaram, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero um lugar em que eu só me dedique à palavra. Eu quero ir para lá, Senhor. Aí, era uma quarta-feira, se eu não me engano, pedi dispensa para minha chefia, falar, eu fui sincero, falei, olha, quero sair mais cedo hoje, meio-dia, porque eu vou numa conferência. Olha a coragem. Falou, eu vou numa conferência de uma igreja lá em São Paulo. Era a Assembleia de Deus do Belém, sede. E aí minha chefia compreendeu, eu falei, tá, tudo bem, Jonas, está liberado. Mas amanhã, esteja aí no horário. Eu falei, não sei não. Nem sei se eu vou continuar. Eu já estava tão certo que Deus ia falar comigo, e eu ia largar tudo, ia para lá, que eu ia falar, não sei não, viu, talvez seja meu último dia aqui. E fui naquela confiança. E orei. Entrei no banheiro, como eu sempre fazia, e orava. Senhor, eu vou até essa conferência missionária. Lá estará um dos pregadores, que ele é o presidente do Seminário Bíblico de Pindamonhangaba. João Colenda. Ele era o presidente do seminário bíblico lá em Pindamonhangaba. E ele era um dos preletores dessa conferência. Falei, Senhor, eu quero ir para aquele seminário. E a prova, eu sempre gostei de fazer provas com Deus. Eu falei, a prova que eu quero fazer contigo é a seguinte. Eu quero ter a oportunidade de falar com esse homem. Vou expor meu caso para ele, vou expor minha situação. E a palavra que tu colocar na boca dele para mim, é a que eu vou seguir. Se ele me disser, filho, larga teu trabalho, larga o seminário que você está fazendo, vem estudar a Bíblia com a gente em Pindamonhangaba, eu vou amanhã mesmo, Senhor, largo tudo. Se ele falar, não, filho, fica onde você está, eu obedecerei. Olha a responsabilidade de um homem de Deus. Por isso que nós temos que estar sempre em sintonia com Deus, porque alguém pode também nos usar para uma prova, para que a palavra que saia da nossa boca seja a direção que a pessoa venha a tomar. Pode acontecer. Então, por isso nós devemos sempre estar em sintonia com Deus. Lá vou eu então, peguei ônibus, metrô, longa caminhada até aquela igreja no Belém. Eu estava na zona oeste de São Paulo e fui até o Belém, zona leste. Atravessei a cidade toda de São Paulo para chegar lá. Chego lá, igreja enorme. Lá deveria ter mais de 500 pessoas numa tarde de quarta-feira. E a minha missão era encontrar o pastor, presidente do seminário, o preletor daquela tarde e falar com ele. Difícil, né? Porque eu teria que esperar o término do culto, o término da mensagem, e eu teria que ir até lá na frente, lá no púlpito, na plataforma, e tentar de alguma forma conversar com ele. Eu sabia que ia ser difícil, mas era a prova que eu tinha feito. E lá estou eu chegando diante daquela igreja. Primeira coisa que eu fiz, eu vou no banheiro, que é lá no final do corredor, do lado de fora. Tinha um corredor enorme, eu tinha que seguir até o fim. E fui. Ai, Senhor, me dá uma oportunidade de falar com esse homem. Que a palavra que sai da boca dele seja a decisão que eu vinha tomar. E fui. Olha, irmãos, quando eu chego no final do corredor, diante da porta de um dos banheiros masculinos, tinha vários, quem eu encontro entrando no banheiro? Pastor João Colenda Lemos, presidente do Seminário Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba. O que ele estava fazendo ali no banheiro, na mesma hora que eu estou entrando, sendo que havia um outro banheiro para os preletores ali, na parte de cima da igreja, atrás do púlpito. Vários banheiros para os preletores. Ele desceu e foi usar o banheiro geral do povão. Deus ou não é? Deus. Falei, meu Deus, até tremi, falei. Aí esperei ele entrar no banheiro, saí e falei, pastor, eu preciso falar com o senhor, eu sei que está em cima, o senhor tem que entrar para dar a palavra, mas eu tenho algo urgente para falar com o senhor.
por favor, 5 minutinhos? Ele com muita atenção, um senhor de idade, ele é americano, ele me atendeu, falei, pode falar, filho. Aí eu contei a história, olha, eu estou no 2º ano do seminário bíblico em São Paulo, seminário tradicional, eu trabalho na indústria Votorantim, eu não estou satisfeito no meu trabalho, não estou satisfeito no seminário que eu estou estudando, eu quero ir para o teu seminário, pastor, estudar a Bíblia ali, tempo integral. O que o senhor me aconselha? Ele pôs a mão no meu ombro e falou, meu conselho para você é, fique onde você está. Fique no trabalho que você está. Fique no seminário que você está. É isso. Falei, mas como assim? Ele falou, é isso. Você não queria ouvir meu conselho? Mas o senhor não gostaria que eu fosse estudar no seu seminário? A lógica seria isso, né? Vamos para lá, filho, vamos. Mais um aluno para ele. Ele falou, não, fique onde você está. Eu abaixei a cabeça, meio que contrariado, falei, meu Deus, mas foi essa prova que eu fiz com Deus. Se Deus assim usou o servo dele para me orientar, vou fazer. Se eu me rebelasse, falar, não, acho que não tem nada demais, né? Não vai ser bom para a obra? Eu não vou estudar a Bíblia em tempo integral? Eu não vou estar me dedicando mais ao Senhor? Eu vou fazer a minha vontade, que a minha vontade era aquela. Eu falei, não, eu vou obedecer ao Senhor. Mais para frente vocês vão entender por que Deus me quis que eu continuasse ali naquele seminário. E por que eu continuasse na empresa? Porque através do trabalho na empresa que eu me mantinha estudando, porque o curso não era barato. Os livros eram caros, eu tinha que gastar com locomoção, transporte. Então eu precisava de um trabalho para mim continuar naquele seminário. Por isso que Deus queria que eu continuasse na empresa. Aí no dia seguinte estava eu lá, falando, chefia, vou continuar, tudo bem? Claro. Eles gostaram do meu trabalho? Claro. Por nós você fica até o fim da vida. Tá bom. Aí, esta foi uma das ocasiões, teve várias ocasiões que eu procurei a vontade de Deus, ele me orientou. Essa foi uma. A segunda que eu já contei aqui, vale a pena contar de novo, tá? De repente está precisando alguém que nunca ouviu ouvir. Foi com relação à minha segunda metade. Eu estava naquela fase, 25 anos, eu precisava casar, queria casar, estava uns 2 anos sem namorar, sem beijar, que eu me guardava, falava, não, se eu me envolver com a pessoa errada, quando eu posso estar envolvido com a pessoa errada, aí chega a pessoa certa, como eu vou fazer? Então eu ficava esperando. Oportunidades não faltavam, claro, nunca fui bonito, mas sempre tinha uma doida. Afim. Aí, uma dessas ficou 8 meses. 8 meses querendo namorar. Ela era nova convertida na igreja. Moça bonita, simpática, boa família, estudada, tinha até carro, que era muito difícil naquela época, né? Uma jovem ter carro. Anos 80, não era todo mundo que tinha carro, né? Era algo difícil. Todos os atributos. E ela era de uma igrejinha, próxima à minha igreja, próxima de casa. E eu de vez em quando eu ia lá pregar. Eu já estava no 4º ano de seminário, então eu começava a pregar pelas igrejas. E eu ia lá, e toda vez que eu pregava, ela ficava com total atenção voltada para mim. Nós saíamos para fazer visitas, evangelismo, ela sempre estava junto comigo. E as pessoas começaram a me cobrar, pressionar. E aí, Jonas, você não vai se decidir? A moça está afim de você. Eu falei, não, eu estou orando. Que orando? Você não é chegado na coisa, não? Olha os conselhos dos crentes. Ó.
Você não é chegado, não. O pessoal já está desconfiado de você. Você não namora, não sei o quê, não está nem aí com as moças. Não, eu estou buscando a vontade de Deus. Tá, mas dá uma chance para a moça. Tenta. E eu nada. Aí um belo dia, quarta-feira, sempre quarta-feira, né? Quarta-feira à noite, estou lá em casa, e a tentação batendo. Vai lá, bobo. Vai lá, pede a moça em namoro. Hoje ela está lá no culto, na igreja dela. Vai lá no fim do culto e pede. Sai dessa solidão. Você está 2 anos aí sem namorar, sem beijar. Você é jovem, bonito, está deixando passar a sua juventude, não está aproveitando. Vai, tenta, se não for a vontade de Deus, depois desfaz, arruma outra. Olha os pensamentos que eu ficava lá inquieto em casa, andando para lá e para cá. Aí fui orar, dobrei o joelho na sala e falei: Senhor, Tu sabes que eu não sinto paz. Porque a paz é um dos indícios que estamos na vontade de Deus, né? Não sinto paz com relação a pedir aquela moça em namoro. Não tenho certeza se é ela que Tu tens para a minha vida. Porque quando é a vontade de Deus, dá uma convicção, uma certeza. Eu falei: eu não sei, Senhor. Outra. Eu não estou aguentando mais, Senhor, essa solidão. Preciso de uma pessoa na minha vida. Vou tentar, Senhor. Me desculpe, eu sei que o Senhor não está ainda me direcionando a isso, mas me desculpe, eu vou tentar. E fui. Faltava mais ou menos umas 15 para as 9, eu sabia que o culto ia terminar lá para umas 9, 9 e pouco, eu esperei mais um pouco, fiz uma hora e fui. Me direcionei àquela igrejinha. Quando eu lá chego, eu fico lá atrás, esperando o culto terminar. E eu achei até bom não chegar antes, que eu fui meio soberbo naquele dia. Eu olhei para o pregador e falei: ainda bem que eu não vim antes. Imagina, ouvir esse camarada pregar. Paletó xadrez, calça listrada. Combinando bem, né? A cor não combinava nada uma com a outra. Colarinho de uma camisa era um para cima, outro para baixo. Gravata sem combinar com nada, toda desengonçada. Falei: cara... E eu, 4º ano de seminário, estudante, estava me achando, né? Aí, ó. Ele já estava terminando, já estava fazendo uma oração. Eu já pensei comigo, acho que não pregou nada. Imagina. E desprezei o pobre do moço pregador. Magrinho. Eu sei que ele era lá de um bairro da periferia, lá, distante, bairro pobre. Olhei assim, de cima a baixo. E ele terminou, deu amém, como se ele estivesse aqui, e ficou conversando com algumas pessoas ali no púlpito, ali, meio que assim de costa, de lado. E eu entrei pelo corredor da igreja, vim lá do fundo e fui até a frente. É como se eu estivesse aqui entrando na igreja, e ele lá no púlpito ali na frente. De lá de trás eu avistei a moça. Ela estava mais ou menos na 1ª ou 2ª fileira de bancos, de cadeira. Falei: agora, eu vou lá. Enchi o peito, coração batendo a 1000. Falei: vou conversar com ela. E fui. Passos decididos. Quando eu estava a mais ou menos uma fileira de cadeira para chegar até ela, o rapaz que pregou, que estava lá no púlpito, de repente ele virou assim e foi caminhando na minha direção. Chegou diante de mim, faltava mais ou menos uma fileira de cadeira para ele chegar até a moça. Ele chega diante de mim, para na minha frente, olha nos meus olhos, me estende a mão. Falei: amém. Está querendo me cumprimentar? Peguei na mão dele, ele apertou bem forte. Olhou nos meus olhos com cara de profeta. E disse: não é esta. Eu falei: hã?
ele repetiu: não é essa. E te digo mais, a tua não está longe, está perto. E virou as costas e voltou para lá para o púlpito. E eu fiquei lá com cara de bobo. Fiquei assim, hã? Nem mais fui até a moça. Ela não escutou nada, mas ela estava lá mais para frente, conversando com alguém. Eu virei as costas, eu também fui embora para casa. E quando eu chego na porta da igreja, eu dou uma corrida para chegar em casa mais rápido. Fui orar de novo, falei, meu Deus, eu podia ter dormido hoje sem essa, né? Mas obrigado, Senhor. Obrigado por ter me orientado, me instruído no caminho que eu devo andar. Deus fala com a gente ou não fala? Quando nós buscamos a vontade dele, ele fala. Aqui ele usou o profeta. Ele não usou uma mula para Balaão. Ele pode usar um animal, ele pode usar uma pessoa, ele pode usar quem ele quer. Eu, no meu interior, no meu íntimo, desprezando aquele pregador, sem saber que ele era um vaso, um instrumento de Deus. Que me deu uma orientação precisa, cirúrgica naquele momento. Já pensou se eu tomo aquela decisão? Que futuro teria eu hoje? Depois de anos e anos, eu encontrei essa pessoa nas redes sociais. E aí eu fui olhar a vida dela. Professora de inglês, viajando pelo mundo todo. Ela já partiu para a glória. Estava numa igreja lá do interior de São Paulo, tecladista. E aí eu conversei com ela, falei, poxa, você lembra de mim? Ela falou, claro que eu lembro, Jonas, claro que eu lembro. Ela lembrou. Falei, pois é, né? Hoje a gente entende por quê. Por que Deus não permitiu, né? Ele tinha planos totalmente diferentes para nós. Você pensou? Se eu tivesse ficado junto com ela, eu não estaria no ministério, porque certamente o negócio dela era viajar pelo mundo. E eu certamente iria acompanhá-la, com certeza. Deus deu a ela condições de viajar o mundo. E com certeza eu ia querer também ir junto. Se ela se casasse comigo, ela não teria essa vida que ela gostava de levar, viajando o mundo, conhecendo outros lugares. Certamente, ela também não ia ter o dom para permanecer numa igreja sendo esposa de pastor. Os nossos caminhos não tinham nada a ver um com o outro. Eram caminhos divergentes. Por isso Deus não permitiu. Ela partiu para o Senhor há 1 ano atrás, mais ou menos. Mas eu tive essa oportunidade de revê-la pelas redes sociais, ver como foi a vida dela de lá para cá. Fiquei feliz de saber que ela permaneceu nos caminhos do Senhor. Graças a Deus eu não fui uma pedra de tropeço para ela. Já pensou se eu dou aquele passo, começo a namorar e depois percebo que não era a vontade de Deus? De repente a moça se desviava do caminho do Senhor porque ela estava recém-convertida na igreja. Então eu fiquei feliz de saber que ela estava firme numa igreja, participando do ministério de louvor, realizando o trabalho dela como professora de inglês, viajando pelo mundo, vários países, estava viúva, tinha casado, mas perdeu o marido. E logo depois que eu reencontrei ela, ela também partiu para o Senhor uns 6 meses depois. Parece que foi só para mim ter essa oportunidade, né? De ver por que Deus não permitiu. Por quê? Então Deus sempre tem um propósito. Quando Ele diz não, entenda que é para o seu bem. Se Ele diz sim, amém, também é para o seu bem. Se Ele diz espera mais um pouco, é porque não é o tempo dEle para a tua vida, porque todas as coisas têm um tempo determinado por Deus. Todas as coisas. Deus nunca deixa de responder uma oração nossa. Ou Ele diz sim, ou Ele diz não, ou Ele diz espera mais um pouco. Mas Ele sempre responde. Quantas e quantas vezes Deus usava um profeta,
na minha vida, uma profeta. Aquelas irmãs do cabelo branquinho, o irmão com uma roupa bem humilde. Eu ia muito em orações, vigílias, aí falava, olha, aquilo que você pediu, aquilo que você perguntou ainda essa semana pela madrugada, lembra? Que você orou assim, 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 repetia tudo o que eu tinha orado durante aquela semana madrugada. Deus está te dizendo isso, 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 em resposta àquilo, aquilo, aquilo. Esse Deus é real ou não é? É real, né? Um Deus que conhece o nosso pensamento, que sabe tudo antes que sequer uma palavra saia da nossa boca. Salmo 139, antes que te formasses no ventre materno, eu te conheci. Eu conheço cada palavra tua, ainda antes que ela te saia à boca. Os nossos pensamentos ele já conhece. Isso deixou o salmista maravilhado no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Conhece a palavra ainda antes que ela saia da minha boca. O Senhor conhece o seu íntimo, o seu interior, sabe da sua necessidade, sabe o seu pensamento. Ele sabe o seu desejo em fazer a vontade dEle, em cumprir a vontade dEle. E Ele quer te revelar a vontade dEle. Aquele que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que você deve andar. Não te precipites, não te adiantes, deixe o Senhor ir à tua frente, deixe Ele falar com você. Seja sensível à voz do Espírito Santo, esteja em sintonia com Ele. Ele pode te falar alguma coisa ainda essa noite em sonhos. E quando eu abria a Bíblia e apontava o dedo para Deus me mostrar a profissão, o que eu deveria seguir, eu não sabia. Mas ali, na minha mão, já estava a resposta, a Bíblia. Tanto é que eu fui para o seminário bíblico, não fui para nenhuma faculdade. E todos pensavam, o Jonas vai fazer direito, administração, vai ser um grande administrador, um grande empresário, um grande executivo, um grande advogado. Tanto é que quando eu recebi o meu chamado, foi através da palavra. Palavra. Eu estava num culto cheio de jovens, num teatro lá em São Paulo, que toda segunda-feira eu ia. Eram os cultos da Comunidade da Graça. Pastor Ademar de Campos estava ministrando o louvor. O nosso general é Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Pastor Ademar, ainda jovem, lá ministrando. E eu lá, sentado junto com a galera. Final daqueles cultos, era milhares de jovens ali entrando no metrô de São Paulo, tocando violão, tomando as estações. Era um avivamento tremendo. E eu estava lá no meio. Numa daquelas segundas-feiras, pastor Carlos Alberto Quadros Bezerra ministrou a palavra. Ele era o pastor da Comunidade da Graça em São Paulo. E ele pregou dentro da palavra de Deus o texto dos 4 leprosos. E ele pregava, Samaria estava cercada, sem saber que os sírios já haviam batido em retirada, porque o Senhor enviou um barulho no arraial dos sírios, e a cidade estava cercada, e eles não saíam e nem entravam. Mulheres já estavam comendo os próprios filhos, outros estavam procurando esterco de animais para a sua comida. A cidade estava numa situação deplorável, sem saber que estavam livres. E nesse interim, 4 leprosos chegam diante daquela cidade fechada e conjecturam entre eles, vamos entrar nessa cidade ou vamos até o arraial dos sírios? Se entrarmos nessa cidade, morreremos de fome junto com eles. Se formos para o arraial dos sírios,
Quem sabe ali eles tenham misericórdia de nós. E eles falaram, bom, vamos entrar no arraial dos Círios. 4 leprosos. Foram entrar. E quando entraram no acampamento, no arraial do exército dos Círios, perceberam que eles já tinham ido embora, porque o Senhor os afugentou com um barulho terrível. E eles perceberam que os Círios haviam deixado muitos alimentos, e começaram a comer, se banquetear. Oh, aleluia, hoje saímos da nossa miséria, tiramos a barriga da fome, da miséria, vamos aqui nos banquetear. E comiam. Quando um deles pensou, opa, nós não fazemos bem. Tem uma cidade aqui na nossa frente fechada, porque eles pensam que estão cercados. E nós estamos aqui nos banqueteando com tudo o que o exército que os perseguia deixou para nós. Eles têm direito também a essa comida. Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Entremos, pois, na cidade dos samaritanos. Entramos na cidade de Samaria e vamos dizer para eles que eles estão livres, que eles já podem sair, comer, se banquetear, serem livres. Entremos lá e proclamemos as boas novas, porque hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Aquela palavra bateu fundo no meu coração. Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Eu comecei a chorar. Naquele dia, eu chorei quase 1h30 sem parar. Vocês acreditam nisso? Eu saí chorando daquele culto. Andei até o metrô chorando em São Paulo, estação São Joaquim. Peguei o metrô chorando, 40 minutos de trajeto de metrô chorando. Tomei o outro ônibus que eu ia até o bairro do Mandaqui, em São Paulo, Zona Norte. Eu estava na estação Santana do metrô, a última estação do lado norte. Desci a estação chorando, peguei o ônibus chorando, mais 20 minutos. Depois de que eu descia do ônibus, eu tinha que andar mais um trajeto de uns 15 minutos a pé até em casa, chorando. Entrei em casa chorando. Primeira coisa que eu fiz foi entrar no quarto dos meus pais e falar, pai, mãe, decidiu que eu vou estudar. E eles, decidiu, filho, o que você vai estudar? Vou estudar a Bíblia, vou ir para um seminário. Minha mãe brilhou os olhos de felicidade, que ela orava muito por mim, ela queria ver o filho pastor, pregador, dedicado à Bíblia. Meu pai olhou para mim e disse, é claro, todo homem preocupado com sustento, provisão. Ele olhou para mim e disse, legal, filho, mas seminário não dá arroz com feijão. Foi como se quisesse jogar um balde de água fria. Mas eu falei, mesmo assim eu quero. Ainda que eu não venha ter o arroz com feijão, eu quero. Dobrei o joelho ao lado da minha cama e ali eu fiz a entrega de decisão. Que o Senhor já estava falando comigo há dias, meses, sobre eu ir para um seminário, sobre eu estudar a palavra de Deus, sobre eu me dedicar ao estudo da palavra. Ele já tinha usado pessoas, já tinha usado pregadores, já tinha usado outros seminaristas. E eu estava recalcitrando contra os aguilhões. Mas naquele dia eu me entreguei. Através do quê? Foi algum profeta que chegou na minha cara e apontou o dedo para mim e disse, você tem que ir para o seminário. Não, foi através da palavra. A palavra bateu, entrou e eu acatei. E dali, não deu um mês, eu já estava matriculado naquele seminário bíblico de São Paulo. Onde, no 5º ano, último ano do seminário, eu conheci, aliás, foi no 4º ano, final do 4º ano, eu conheci a pastora Sandra. Por que aquela tentação para sair daquele seminário? Porque se eu saísse, eu não ia conhecer ela, e ali também, no 5º ano, estava o professor que iria me encaminhar para o ministério. Um dos professores se interessou por mim, me convidou para fazer parte da igreja dele, e ali ele me introduziu no ministério.
porque o meu tempo já tinha acabado na igreja que eu congregava. Deus mostrou isso de várias formas. E aí, então, através de todas essas circunstâncias, Deus foi me dirigindo. Vejam, Deus me dirigiu através das circunstâncias. Deus também utilizou pessoas. Deus utilizou o profeta. Deus utilizou a palavra. E Deus falava em sonhos também. Num dos sonhos que eu tive, foi uma visão. Eu estava saindo da minha casa, onde eu morava com meus pais, e subindo a rua como eu sempre subia. De repente eu vejo na minha frente um mapa mundi, todo iluminado nos seus contornos. Parecia essas luzes de LED, que nem existia naquele tempo, mas ele me mostrou um mapa mundi iluminado, com LEDs, em todos os continentes. Em volta de todos os continentes tinha LEDs. E aquele mapa mundi apareceu na minha frente, no meu caminho. E Deus já estava utilizando profetas, dizendo, olha, Deus vai te usar. E você vai pregar em muitos países do mundo. Eu, de uma família de origem pobre, sem recursos, falei, mas como que eu vou viajar pelo mundo? E Deus sempre usando profetas. Não que eu fosse muito atrás, mas eu frequentava muito o círculo de oração das irmãs, reuniões de oração nas casas, vigílias. Deus sempre utilizando profetas. Eis que eu te vejo pregando com poder nos púlpitos. E você não ficará só aqui no Brasil, você viajará para muitos países. Você levará a palavra de Deus em muitos países. O tempo passou. Aí esses dias eu vendo. Aliás, a primeira vez que eu botei o pé fora do país foi numa viagem missionária para o Uruguai. Eu glorifiquei tanto a Deus quando nós estávamos numa Kombi fazendo essa viagem missionária, eu glorifiquei tanto a Deus. Eu que estava dirigindo a Kombi exatamente no momento que nós cruzamos a fronteira. Cruzamos a fronteira, eu levantei as mãos para o céu e falei, Senhor, obrigado, que aqui está se cumprindo, hoje começa a se cumprir as tuas profecias. Depois teve aquela viagem para a Inglaterra, Holanda, passamos pela Espanha, onde era nosso desejo nós sermos missionários. Tive a oportunidade de passar uma tarde lá. Mas o que me deixou mais maravilhado foi entender o propósito de Deus que Ele havia me falado há 40 anos atrás. Quase 40 anos atrás Ele me mostrava o mapa mundi, todo iluminado, com LEDs, nas fronteiras dos continentes, em volta de todos os países e continentes, todo iluminado de LED. Aí esses dias eu abri o nosso canal no YouTube e lá tem as estatísticas, que mostra em que países os nossos cultos têm chegado, em que países pessoas têm assistido nossos vídeos. E eu fiz questão de contar um por um. Sabe quantos países nós já entramos? Chutem. 50, exatamente. 50 países. Aí eu falei, eu não tive a oportunidade de pisar nesses 50 países. Se eu já pisei em uns 4 ou 5 países fora o Brasil, foi muito. Mas, através da tecnologia, através da rede internacional de computadores, nossos vídeos têm sido assistidos em 50 países. Nesses 20 anos de transmissão, já foram 50 países. E os países mais estranhos possíveis. Uzbequistão, até na Ucrânia, Japão, Coreia do Sul, menos na Coreia do Norte e China, porque ali é difícil entrar, mas esses outros países, muitos países da chamada janela 10/40, onde é mais difícil o evangelho entrar, Indonésia. O YouTube mostra todas as estatísticas. Falei, fiquei maravilhado. Então, eu glorifiquei a Deus porque cumpriu-se.
Deus usando a boca dos profetas, dizendo que eu iria para muitos países, aquela visão do mapa mundi. E eu pensava, vou viver com a malinha na mão lá, viajando, pegando avião, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Mas não é bem assim. Você vai. Alguns países você vai entrar com os pés. Outros você vai entrar através do joelho, oração. Outros você vai entrar através da filmagem. Então está aí, queridos. O importante de tudo para nós encerrarmos, a suma de tudo isso é temer a Deus, desejar, querer fazer a vontade dEle. Ele irá nos instruir no caminho que nós devemos andar, naquilo que nós devemos fazer, se nós realmente desejarmos, anelarmos a vontade dEle e queremos a vontade dEle acima de tudo na nossa vida. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça e você pode orar assim também, se colocando nas mãos do Senhor, pedindo para que Ele venha cumprir, realizar a vontade dEle na sua vida. Saiba, você sabe que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então entregue-se à vontade dEle na tua vida. Deixe que Ele faça a vontade dEle. Peça que o Espírito Santo te conduza, te oriente em cada passo a ser dado. Que você venha ter a graça de obedecer a Deus em tudo. Que você venha resistir às tentações que querem tirar você do caminho da vontade dEle. Peça a orientação dEle nos mínimos detalhes. Nunca dê um passo sequer contrário à vontade dEle. Mas em tudo, ore. Consulte a Deus. Peça para Ele te mostrar. Peça para Ele te confirmar. Faça provas. Provas. Porque um passo errado que nós damos, pode ser que não nos leve para o inferno, mas vai mudar totalmente o curso da nossa vida. Vai nos levar a um futuro totalmente diferente daquele que Deus planejou. Por isso que é importante pedimos a confirmação e a realização da vontade de Deus em todas as áreas e nos mínimos detalhes da nossa vida. Que o Senhor assim te abençoe e realize na tua vida a sua vontade plena e totalmente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus te abençoe e você possa ter um retorno abençoado para a sua casa, uma noite de sono agradável e tranquilo. Sábado, amanhã tem Tarde da Bênção, sábado tem encontro de casais, 19 a 20 horas. 20. Domingo temos nosso culto. E você que trouxe a sua contribuição, Deus te abençoe, Deus esteja te provendo, multiplicando, abençoando em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, eu não completei uma coisa. É da vontade de Deus que nós honremos nossos pais? Sim. Obedeçamos nossos pais? Sim. Mas era a vontade de Deus. Meu pai ali, naquele momento que eu dei a notícia, ele não foi muito favorável à minha decisão. Ele não me proibiu. Mas se ele me proibisse de entrar para o seminário, eu deveria obedecer ou não? Olha, entre obedecer a Deus, a vontade de Deus que eu já tinha certeza, e obedecer a voz do Pai, humano, terreno, é claro que eu deveria obedecer a Deus. Ainda que fosse meu pai, ainda que eu lhe devesse obediência e honra, eu tinha que obedecer à voz de Deus, acima de tudo. Então, acima de qualquer pessoa na nossa vida está Deus. Acima de qualquer vontade humana sobre a nossa vida, está a vontade de Deus. Você deve honra, obediência àqueles que estão acima,
que Deus colocou em posição de autoridade sobre você. Esposos com relação às esposas, patrões com relação aos empregados, pais em relação aos filhos. Você deve obediência, mas desde que essa obediência àquela autoridade que está sobre você, não fira a sua obediência a Deus. A sua obediência a Deus acima de tudo. Amém? O esposo que proíbe a sua esposa de estar na igreja, ela tem outras opções. Ela tem o culto da tarde, ela tem o culto online. Ele pode proibi-la naquele momento que ele está em casa, não deixá-la sair. Mas ela tem outra opção. E assim por diante. Eu poderia obedecer meu pai e falar, amém, pai, já porque o senhor está falando que não é bom eu ir para o seminário, que eu não vou ter arroz com feijão, então, eu vou procurar outra forma de estudo, outra forma de mim, vou fazer outra coisa. Mas não, eu quis obedecer a Deus. E conclusão, hoje nós estamos no ministério há mais de 35 anos, nunca faltou arroz com feijão. E agora, no final, depois de 30 anos, Deus ainda liberou para a gente estudar outra profissão. A Sandra está aí chegando agora lá do consultório dela, trabalhou hoje desde manhã até agora. Não falta clientes, pacientes para ela. Deus está mandando cada vez mais. Ela tem o consultório dela, tem o trabalho ainda num projeto aqui na Santa Isabel. Trabalha 2 dias ali, 4 dias no consultório, 3 dias no consultório, não falta. No meu trabalho da advocacia, Deus está sempre mandando clientes, um trabalhinho aqui, outro trabalhinho, tanto é que eu já não estou dando conta, estou jogando para a Usana. E assim está indo. Mas, durante 30 anos, trabalhamos só no ministério, só com a Bíblia. É claro que teve 15 anos que eu fazia programa de rádio, saía vendendo Bíblia, vendendo CD, material evangélico, mas tudo relacionado ao ministério. E aquilo sustentou a gente também por 15 anos. Ralava, mas não faltava arroz com feijão. E até hoje nunca faltou. E nunca faltará. Porque Deus é fiel. Amém? E assim será. Glória a Deus. Quando nós honramos a Deus, Ele nos honra. A fé honra a Deus. E Deus honra a sua fé. Obedeça a Deus. Seja obediente em cada passo. Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Honra a Ele, que Ele te honrará. Amém? Deus abençoe. Espero que tenha sido bom para quem estava buscando a vontade de Deus. Você vai sair daqui com mais convicção de procurar, buscar, fazer a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe. Se Deus quiser, na quinta-feira a gente continua falando um pouco mais sobre esse assunto, que não deu tempo de esgotar, tá bom? Mas se Deus quiser, a gente continua falando mais. Se vocês virem, é claro, tá bom? Venham. Deus abençoe.